Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a Ana Munhoz. Eu não sei qual é o seu sobrenome. Fala para mim como é que é. Que deve ser Avisaradel. muito fácil. Avisaradel. Nem sei por que eu não tinha conseguido. Então, em primeiro lugar, muito obrigado a você por ter atendido prontamente o convite para falar para a gente aqui, mais esse webinar que a gente está organizando. O objetivo, na verdade, é levar informação para as pessoas, porque se com informação já é difícil tomar decisão, com informação, sem a informação ou com informação não tão precisa, aí as coisas ficam bem mais difíceis e levam a um risco bastante maior, né? Então a gente vai falar hoje à tarde sobre as convenções coletivas, né, de SIGABAN e Sindirefeições, no Rio de Janeiro. A gente já tratou de assuntos semelhantes aqui em São Paulo, está falando principalmente de Sindifest e Sintoresp, e agora então a gente fecha esse ciclo, pelo menos dos dois grandes centros, com a turma do Rio. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha aqui de confirmações, Ana. Então Uhum. também, se você quiser falar um pouco mais da sua apresentação, né? Você está no escritório do Dias de Pamplona aí no Rio, né? Isso, eu. E aí já pegar a batuta e falar. E depois, eu acho que todo mundo já está mais ou menos acostumado a manter o microfone fechado. Eu vou pedir para que continuem assim. E se quiserem dirigir as perguntas, podem fazer no tipo bate-papo, é só clicar na parte de baixo do vídeo e aí escrever as perguntas. E aí, quando você terminar a sua explanação normal, não sei como é que você vai fazer, se você Uhum. vai falar dos dois ao mesmo tempo, ou fala primeiro de um, responde perguntas deste um, e aí passa para o segundo, como você achar que vai funcionar Tá, melhor. Tá bom? Então, por tá, favor. tá. Bom, Alberto, obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Eu sou Ana Maria, eu sou advogada trabalhista, sócia do escritório Dias e Pamplona e responsável pela filial do escritório aqui no Rio. Bom, a gente vai com essa crise toda, né, que o Alberto falou, se com informações já tá muito difícil, sem as informações fica muito pior. E cada dia, na verdade, parece um ano, porque as coisas acontecem muito rapidamente, todo dia as coisas mudam. Então, o que a gente fala vale para hoje, amanhã o ministro do STF decide outra coisa e muda, enfim. E eu acho que o que a gente, antes de eu entrar nos aditivos das convenções coletivas do SIGABAN e do Sindirefeições, eu vou dar uma pincelada aqui nas medidas que o governo vem tomando para diminuir esses impactos nas empresas e, muito provavelmente, eu vou repetir muita coisa que vocês já ouviram, mas eu acho importante até a gente chegar nas convenções. Então, vamos lá. Acho que as três principais medidas tomadas pelo governo foi o crédito extraordinário para as empresas, aquele empréstimo com juros menor, o Corona Voucher, que é aquele valor que o governo concede aos trabalhadores informais, ou seja, empregado não recebe o Corona Voucher, e a medida provisória 936, que eu acho que é a que mais conseguiu dar um alento aí às empresas, né? E o que fala a medida provisória? Então, foi editada no dia 1º de abril a medida provisória que possibilitou às empresas suspenderem os contratos de trabalho e reduzirem a jornada com a redução de salário. Ou seja, o empregador pode reduzir a jornada em 25%, 50% e 70%, e, consequentemente, o salário, e o empregado passa a poder receber o benefício emergencial no mesmo percentual da redução. Ou seja, o empregado que reduziu 25% da jornada vai receber 25% do seguro-desemprego que ele teria direito em situações normais, no caso de uma demissão. É importante lembrar aqui que o seguro-desemprego tem um teto, né? Que é em torno de R$ 1.800. Então, para os empregados que receberiam o teto do seguro-desemprego,
e tiveram sua jornada de trabalho reduzida a 25%, eles vão receber 25% de 1.800, algo em torno de R$450. E a redução de 50%, com benefício emergencial de 50% do seguro-desemprego e 70% com 70% do seguro-desemprego. Muito bem. Essa redução de jornada pode ser feita por até 90 dias, tá? A suspensão do contrato de trabalho é quando o empregado deixa de trabalhar, ou seja, o contrato fica suspenso. Todas as obrigações daquele contrato são suspensas. E aqui a medida provisória trouxe 2 diferenciais. As empresas que, em 2019, tiveram faturamento até 4.800.000, não têm obrigação de pagar nenhuma ajuda ao empregado com contrato suspenso, e as empresas que faturaram 4.800.000 ou mais em 2019 têm que pagar o percentual de 30% do salário. Ah, Ana, mas é 30% do salário mais gorjeta? Não, é 30% do salário. E o governo vai pagar os outros 70% do seguro-desemprego. O texto da medida provisória trouxe que os acordos tinham que ser escritos com a concordância expressa dos empregados. Para os empregados com salário inferior a 3.135 e superior a 12.200, com diploma de curso superior, os acordos poderiam ser individuais. E para a faixa de empregados que estavam entre 3.000, que ganham entre 3.135 e 12.000 reais, e para os que ganham 12.000 reais sem diploma de curso superior, teriam que ser por negociação coletiva. Tá? Então, isso é o que constou na medida provisória. Além disso, a empresa, após fazer esses acordos com os empregados, tanto de suspensão quanto de redução, tinha que informar o sindicato, tem que informar o sindicato em 10 dias, e tem que enviar as informações para o governo em 10 dias, para que o governo pague, então, o benefício emergencial 30 dias após a celebração do acordo. Tá? Outro ponto importante em relação ao prazo da medida provisória é que o empregado tem que ser comunicado com 48 horas de antecedência. Ou seja, comuniquei hoje, dia 14 de abril, eu só vou poder reduzir a jornada ou suspender o contrato do empregado no dia 16, tá? Bom, isso tudo aconteceu no dia 1º de abril com a edição da medida provisória. Acontece que o texto de lei, acho que, se não me engano, no artigo 4º da medida provisória, condicionava a viabilidade da medida a um ato do Ministério da Economia que traria a forma de envio dessas informações e de pagamento desses benefícios pela União. Esse ato do Ministério da Economia foi editado no dia 6 de abril. Então, no dia 1º teve a edição da medida provisória e no dia 6 de abril, numa segunda-feira, saiu esse ato com manual, empregador web, dando todas as formas, tanto de envio de informações, quanto de concessão do benefício pelo governo. Ou seja, o que eu estou orientando para os meus clientes? O que eu entendo? Eu entendo que a medida provisória só pode ser, de fato, viabilizada a partir do dia 6 de abril. Por quê? Porque naquele dia eu soube como que eu faria o envio das informações ao governo e como que o governo efetuaria o pagamento desses benefícios emergenciais. Qual que é o problema? Eu tive vários clientes que me perguntaram, Ana, mas eu não posso fazer retroativo? Porque o prazo de 10 dias para a informação do governo estaria cumprido. Mas qual que é o meu medo? A medida provisória, ela fala que qualquer informação equivocada que faça com que a União
conceda um benefício a maior aos empregados, esse benefício a maior pode ser convertido em dívida ativa da empresa. E a empresa pode ser obrigada a pagar com os valores que o governo pagou por informações equivocadas. Então, assim, acho que o mais seguro de fato, que as suspensões ocorram a partir do dia 6 de abril, que é quando teve esse ato do Ministério da Economia. Bom, e aí dia 6 estava tudo tranquilo, tudo resolvido, eis que o ministro do Supremo Tribunal Federal deu uma decisão dizendo que os ajustes... Deixa eu só fechar isso aqui, que está um barulho, não sei se vocês estão ouvindo. O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que os ajustes individuais só teriam validade com a chancela sindical. Ou seja, o sindicato tinha que dar o acordo. Estou de acordo com as medidas tomadas nos moldes da medida provisória 936. Para todos os ajustes individuais. Ou seja, ao invés de ser só aquela faixa de empregados que dependia da negociação coletiva, a decisão do Lewandowski veio falando, não, todo mundo tem que ter o aval do sindicato, já que a Constituição Federal diz que só pode haver redução de salário mediante negociação coletiva. Bom, nisso, ontem, em embargos dessa mesma decisão do Lewandowski, eles, apesar de não ter voltado atrás na decisão dele, ele entendeu que os ajustes individuais são válidos, sim, e produzem efeito imediato, mas que os sindicatos podem, não só no prazo da medida provisória, mas como num prazo prescricional, ou seja, de 2 anos dos últimos 5, poderia impugnar essas reduções de salário, tanto na redução de jornada quanto na suspensão dos contratos. Então, essas decisões foram proferidas na ação direta de inconstitucionalidade, tá? Intentada pela Rede, pelo Partido Rede Sustentabilidade, e que vai ser julgada no dia 16 de abril, ou seja, depois de amanhã. Então, pode ser que o que eu esteja falando aqui, talvez no dia 16 mude alguma coisa. E aí, o que eu senti bastante receio dos meus clientes? E aí, Ana, eu posso fazer o acordo individual? Eu preciso do acordo coletivo? As convenções negociadas no Rio resolvem o problema? Eu posso fazer? Bom, e aí, voltando um pouquinho no tempo, a gente tem os 2 aditivos, as convenções feitas pós-medida provisória de 936. O SIGABAN, que negociou a convenção antes da primeira decisão do ministro Lewandowski, ou seja, quando houve a negociação do SIGABAN, a gente só tinha a medida provisória, a gente não tinha nenhuma decisão proferida pelo STF, enfim. E o que ficou acordado lá? Eu acho que a gente tem, na verdade, 2 problemas em relação à medida provisória que devem ser resolvidos por convenção. Um é a autorização para que as empresas ajustem individualmente com cada empregado tanto a suspensão do contrato de trabalho como a redução da jornada com redução de salário. E isso, a convenção do SIGABAN é muito clara em autorizar, ou seja, as empresas podem sim fazer o ajuste individual, independentemente da faixa de salário do empregado. Outro ponto bem importante que eu acho que constou nas convenções coletivas foi a possibilidade da empresa comunicar eletronicamente os empregados. Por quê? No cenário atual que a gente está vivendo, com a mobilidade completamente reduzida, eu não tenho como solicitar que uma empresa chame todos os empregados, e aglomerados ou não, para que compareçam e assinem aquele acordo
escrito que a medida provisória prevê. O que eu aqui alerto? Como a medida provisória fala expressamente em acordo com a concordância expressa do empregado, eu estou orientando os meus clientes. Olha, mande o acordo de suspensão ou de redução por WhatsApp, como autorizado pelas convenções coletivas. Mas, no retorno, colha a assinatura dele. Porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado aqui com essa sensação de que a gente está num momento de exceção e que a informalidade supriria algumas coisas. E eu acho, sim, que vai ser válido um WhatsApp, onde o empregado dá o aceite, concordo e tudo mais, mas eu acho importante, no retorno, colher as assinaturas, tanto de suspensão quanto de redução. E, por fim, a convenção do SIGABAN, ela determina que as empresas comuniquem ao sindicato, como já previsto na medida provisória, comuniquem ao sindicato as medidas adotadas em relação à medida provisória 936. Ou seja, mandar por e-mail, o e-mail consta lá na convenção coletiva, mandar por e-mail, olha, eu suspendi os contratos dos seguintes empregados, esse. Eu tive essa semana alguns retornos do SIGABAN, em que eles estavam pedindo para que a empresa mandasse o modelo do acordo que foi feito com os empregados. Tá? O que é importante aqui? Embora a convenção do SIGABAN ela é muito clara ao prever que a empresa deve apenas comunicar o sindicato. Tá? Então, ele deixa claro que ele está concordando com essas medidas, tanto a suspensão quanto a redução, todas as medidas previstas na medida provisória, mas que apenas que ele tem que ser apenas comunicado. Tá? Apesar disso, o que eu tenho solicitado, e eu liguei agora há pouco para o SIGABAN, e pedi que eles comecem a responder os e-mails informando que o sindicato não se opõe às adoções das medidas, porque aí eu acho que a gente fica seguro juridicamente. Tá? Isso, SIGABAN. Sindrefeições. O que tem de diferente no Sindrefeições? O Sindrefeições também autoriza as empresas a ajustarem individualmente os acordos com os empregados, independentemente da faixa salarial, ou seja, a empresa não fica condicionada à negociação coletiva daqueles empregados naquela faixa salarial, pode fazer com todos, tanto redução quanto suspensão. Também pode comunicar aos empregados por meios eletrônicos, e aqui eu friso de novo para que o empregado dê o aceite, estou de acordo no WhatsApp e no retorno colho assinaturas. Só que, no momento da comunicação ao sindicato, o Sindrefeições, acredito eu que como já tinha, quando ele estava negociando, o ministro Lewandowski já tinha proferido a decisão, ele dá a possibilidade de deflagrar a negociação coletiva. Tá? Ele menciona na convenção que a empresa deve informar ao Sindrefeições e ele pode, querendo, se não me engano, querendo, pode deflagrar a negociação coletiva. E que a inércia na resposta do sindicato equivaleria à anuência. Mas a gente não tem o prazo que essa resposta deveria voltar do sindicato. E com a segunda decisão do ministro Lewandowski, entendo eu que a gente ficaria, na ausência de resposta do Sindrefeições, a gente ficaria com uma ferida aberta aí, não só pelo prazo da MP, como pelo prazo prescricional de 2 anos. Tá? Estou aqui por cautela, não sei se é essa a intenção do sindicato, mas eu entendo que, em relação ao Sindrefeições, a empresa só está juridicamente segura
se fizer um acordo coletivo onde conste expressamente que o sindicato vai respeitar os atos volitivos dos empregados constantes nos acordos, tanto de suspensão quanto de redução salarial. Tá? Eu tive ontem um cliente que me ligou e mandou o mesmo e-mail para o Sigaban e para o Sindirefeições. O Sigaban deu o ok e o Sindirefeições respondeu que sugeria a negociação de um acordo coletivo. Tá? Agora você me pergunta, Ana, mas eu não vou fazer acordo coletivo. Vou mandar um e-mail para o Sindirefeições. Se o Sindirefeições me responder o e-mail com de acordo, não me oponho, eu estou seguro? Sim, aí eu entendo que está seguro. Agora, sem essa resposta por escrito, e não só a resposta de que recebeu, mas a resposta de que não se opõe às medidas tomadas, eu entendo que precisaria de um acordo coletivo. Tá? Então, apesar dos dois aditivos, as convenções serem muito parecidos, me parece que o do Sindirefeições fica mais seguro com a assinatura de um acordo coletivo onde conste expressamente que a vontade dos empregados vai ser respeitada. Já comiram. O quê? Não coloquei, não. Tá lá. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para explanar. Se alguém tiver alguma rápido. Alguma pergunta. Rápido, né? Simples e rápido. Rápido, né? Agora vamos ver se tem dúvidas. Vamos ver se a turma tem dúvida. Como ninguém escreveu... Gente, se não tiver dúvida, quer dizer que tem algum problema, Alberto. Acho que sim, hein? Eu acho que é melhor quem quiser já libera o seu próprio microfone e expõe de viva voz. Tá. Alô, Alberto? Pode falar. Oi, doutora Ana. Tudo bem, Rafael? Oi, Rafael. Tudo bem? Tudo jóia? Do Sindirrio. Tudo, e você? Tudo jóia. Vamos lá. Acho que a gente pode falar aqui sobre os prazos do Sindirefeições que foram levantados, sobre o nosso entendimento e como a gente negociou isso. O entendimento, na verdade, é que o Sindirefeições ele teria 10 dias para dar essa resposta, tá? Apesar disso não ter ficado expresso. Depois disso, a gente conversou também e a gente pode considerar aqui uma analogia ao 617 da CLT, que é aquele prazo de 8 dias e trazendo a MP, a gente traz para 4 dias, porque o artigo 17 da MP reduz o prazo pela metade. Reduz pela metade. Então, no melhor cenário, a gente tem um prazo de 4 dias. No pior cenário, um prazo de 10 dias para o sindicato responder. Fora isso, seria concordância tácita. É por isso que eu discordo desse prazo de 2 anos. O Rafael, eu concordo com você e não tenho dúvida de que a intenção na negociação foi essa. O problema é que eu acho que, como não constou expressamente e logo em seguida a gente tem a decisão do Lewandowski ontem, que menciona que ele poderia usar não só o prazo da MP, mas o prazo prescricional de 2 anos, eu acho... Foi o que eu falei aqui, se a gente mandar um e-mail e eles responderem, ok, estou de acordo, concordo com você. Agora, sem isso, se tivesse ficado expresso, olha, a resposta tem que vir, ainda que fossem 10 dias, eu concordo, mas sem isso, na negociação, no aditivo à convenção, eu acho que a gente pode sim ter problema de um juiz entender que o prazo poderia ser, inclusive, o de 2 anos. Tá? Assim, discordando, e eu entendo perfeitamente o teu posicionamento. Não, lógico. Assim, a gente está aqui para trocar ideia e conseguir ser o mais claro possível. Mas o ponto importante aqui, se a gente considerar o prazo de 2 anos, a gente vai fazer letra morta a concordância tácita. Então, a gente não precisaria sequer ter negociado concordância tácita. Esse é o grande ponto.
Então, a gente tem algumas Não. saídas aqui para considerar o prazo de 4 dias ou o prazo de 10 dias. Agora, considerar o prazo de 2 anos, na minha opinião, parece um tanto, mesmo depois da decisão do Lewandowski. Rafael, olha, eu antes da decisão do Lewandowski, eu até concordo, mas depois eu fico receosa, tá? Não acho que isso vai ser acolhido pelo Poder Judiciário todo, mas eu acho sim, principalmente no Rio, que a gente tem essa justiça bem protecionista, eu acho eu não sei se é essa a intenção do sindicato, mas eu não posso garantir que não é. Não é. Entendeu? Estou falando que não é, até por diversas conversas com o presidente, com o vice-presidente. Não, eu também estou conversando com eles, inclusive estou negociando os acordos coletivos. Mas, por exemplo, ontem, um cliente meu que mandou um e-mail para eles, voltou com a resposta sugerindo um acordo coletivo. Não, isso pode acontecer. Isso, na verdade, isso pode acontecer com o Cigaban também. Com o próprio Cigaban, se o Cigaban quiser deflagrar acordo coletivo, ele pode fazer isso. Sim, pode, concordo com você. Mas a convenção coletiva do Cigaban, ela fala simplesmente em comunicação. Ela nem menciona a anuência, apesar de eu entender que eles podem deflagrar. Pode. Ali do Sim de Refeições foi mais por preciosismo, ou por parte deles de querer colocar que poderia deflagrar. Porque eu imagino. O Cigaban também a gente entende que pode deflagrar independente do que de ter sido previsto expressamente. Mas eu queria, na verdade, pontuar isso, para a gente poder trocar ideia. Mas eu acho assim, Rafael, se tivesse constado o prazo expressamente, eu estaria tranquila. Entendeu? Eu nem orientaria meus clientes a fazerem um acordo coletivo, porque, na verdade, o acordo coletivo é a cópia, praticamente, da convenção ou da medida provisória, com a previsão expressa de que o sindicato vai respeitar o ato de vontade do empregado quando assina os acordos tanto de suspensão quanto de redução. Exato. Né? Seria só essa cláusula. Tudo bem. Quem mais? É o seguinte, eu tenho uma pergunta, pessoal. Pode falar seu nome? Sim, desculpa. Eu me chamo Alexandre Jatobá, eu não sou advogado. Obrigado pela explicação, doutora. Excelente. É o seguinte, eu sou proprietário de restaurante aqui em Niterói, da Dili de Caraí. E, assim, a minha dúvida é que a gente tem um quadro de funcionários que a gente colocou de férias, né? Especificamente os garçons, e a gente está funcionando só com a metade da empresa na parte de delivery. Em algum momento, esses funcionários vão retornar de férias e a gente está pensando, inclusive, na suspensão deles temporária, né? Até essa crise, ou no mínimo a pandemia, dá trégua para a gente. E aí eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, a gente tem várias propostas, tanto do governo federal quanto do municipal, né, de empréstimos para folha de pagamento. Entendeu? Então, em algum momento que a gente colocar esses funcionários em suspensão, se a gente decidir pelo retorno das atividades, é fácil depois a gente cancelar a suspensão para retornar? Sim, a suspensão da medida provisória, você pode findá-la simplesmente chamando os empregados para trabalhar e eles têm 48 horas para retornar. Então, por exemplo, se você firma um acordo de uma suspensão por 30 dias, mas vamos supor que no 25º dia o prefeito de Niterói fala, olha, não tem mais quarentena, todo mundo pode voltar a trabalhar. Você pode comunicar aos empregados e eles têm que estar de volta em 48 horas da comunicação. Aí eu comunico também sindicato, comunico todo mundo? Né? Porque, em princípio, eu estaria recebendo esse benefício do governo para a folha de pagamento. Não, mas peraí, você está falando do benefício que o empregado vai receber da suspensão? Porque isso você vai ter que informar o governo de que cessou. E aí, por exemplo, são os 25 dias. Né? Por exemplo, vamos supor que eram 30 dias e você suspendeu durante 25. Esses 25 dias vão ser pagos pelo governo. No 26º dia, quando você informa que você está voltando a trabalhar,
o restante vai ser pago por você. E essa informação que você presta para a União cessa o benefício. Entendi. Entendi, obrigado. Imagina. Eu estou lendo aqui a estabilidade é proporcional ao tempo real que ficou suspenso ou tem que respeitar os 60 dias da suspensão e dar mais 60 de estabilidade? Vamos lá. A estabilidade prevista na medida provisória, ela perdura pelo tempo que o contrato está suspenso ou a jornada reduzida e depois por igual período. Então, se você suspendeu por 60 dias, a estabilidade vai ser por 60 dias. Agora, se a suspensão não foi por 60 dias, foi por 45, a estabilidade vai ser por mais 45 dias. Respondi? Respondi. É importante essa estabilidade, eu acabei não falando, mas adotando essas medidas, tanto de suspensão quanto de redução, a empresa tem que respeitar o mesmo período da medida adotada após cessar ou a suspensão ou a redução. Mais uma pergunta aí. Caso eu tenha alterado a jornada em 70% e no mês seguinte, Vanderlei, se você quiser abrir seu microfone, no mês seguinte altere a redução para 25%. Precisa firmar um novo acordo? Sim. Sim, você precisa comunicar ao empregado de que o percentual da redução mudou, tá? Eu gostaria de saber como fica o E-Social neste caso de suspensão de contrato. O que exatamente no E-Social? Na suspensão de contrato, a única obrigação da empresa, se ela faturou mais de 4.800.000 em 2019, vai ser o pagamento de 30% do salário do empregado. Tá? Isso a título indenizatório, não tem incidência nenhuma. Não sei se eu te respondi. Ele pegou o microfone, pode falar. Doutora, eu gostaria de saber se no E-Social ele vai entrar como indenização, como que seria que indenização? Porque salário não pode, né? Não. A ajuda compensatória, nos casos de suspensão do contrato, tem natureza jurídica indenizatória. Ela não tem nenhuma incidência. Não integra a remuneração do empregado. Okay. Você vai pagar aquilo como indenização. Certo, porque tem os eventos para subir, né? Eu estava com dúvida nisso. Isso, no caso de suspensão indenizatória. No caso de redução de jornada, natureza salarial. Ok. Doutora Ana, é a Valéria novamente. Na ADP, que é o sistema que a gente utiliza, já existe uma rúbrica, que é a 0028, que é abono legal. Então, é uma rúbrica que já é aceita no E-Social, que vem com esse nome, abono legal. Ela é certinha para isso. Ela fala que não vai ter INSS, não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter fundo de garantia. Ela é feita para pagamentos eventuais ou para situações atípicas que acontecerem com relação, como essa que a gente está tendo. Não precisa ser aquele nome específico, né? Ajuda indenizatória. Usar esse nome, abono... Valéria, o ideal é que seja ajuda compensatória. O ideal é que seja. Você fez acordo coletivo ou não, Valéria? Fiz acordo coletivo, Eu nem sei se eu vou utilizar do governo, sabe? Eu tô fazendo contas aqui para avaliar se a gente vai fechar algumas lojas ou não. Então, para nem causar problema com o funcionário, eu nem fiz ainda, não mudei para essa do governo. Entendi. É acordo que a gente já fez com o Sim de Refeições, que vocês me ajudaram. No anterior, né? Anterior, eu estou seguindo aquele. Mas é que o anterior, o pagamento seria como abono indenizatório. Isso. Né? Agora, o ideal é que seja como ajuda compensatória. Se você for utilizar, de fato,
a medida provisória, o ideal é que você faça um acordo onde conste que a ajuda compensatória da medida provisória vai entrar com a rubrica de tá. Tá bom. Então, entendeu? No bônus indenizatório do acordo, eu posso usar esse código que eu já tenho da ADP. E se eu mudar para do governo, até para diferenciar uma da outra, durante esse período, Isso. eu uso do governo. Perfeito. Aí eu crio uma outra... Isso, exato. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada. Tá bom? Imagina. Os colaboradores que nesse momento estão de férias, na volta, poderão ter o contrato suspenso? Sim. Tenho que enviar um novo arquivo para o MTE somente com os novos nomes suspensos? Peraí, Paulo, deixa eu ver se eu entendi. Os colaboradores que estão de férias, quando voltarem, você pode suspender o contrato, não tem problema nenhum. E se você tem que enviar um novo arquivo somente com os novos nomes suspensos? Sim, cada vez que você faz a suspensão de um empregado ou de um grupo de empregado, você tem que informar. Peraí, acho que tá, Ok. Mais alguma? Quem dá mais? Então, acho que você foi clara, então, hein? É que tem alguns a gente vai lembrando algumas coisas novas, né, Alberto? Mas, na verdade, todas, né, São Paulo, Rio, Campinas, Ribeirão, a gente vai aprendendo com cada sindicato, né? Tem umas diferenças, né? Nossa Senhora. Não, a gente vai ficando louco com cada base sindical, né? Nem me fale. Bom. Mas de Rio? Você acha que a gente consegue, aproveitando, né, já que ninguém pergunta nada, se a gente, por acaso, tomar a decisão de realmente fechar uma loja aí no Rio de Janeiro, você acha que a gente consegue alguma negociação especial com o sindicato para parcelar essas decisões? Porque daí vai ser a equipe inteira? Não, o parcelamento da rescisão, Valéria, já está negociado, inclusive, em 4 vezes. Qualquer condição diferente dessa, a gente tem que tentar negociar novamente. Ah, tá bom. Eu tinha me esquecido. Tá? Mas aí você me fala, a gente... Ajeita. Perfeito. Isso. Tá bom. Obrigada. Aqui tem, Estel. Como se deverá proceder às pensões alimentícias dos colaboradores? Estel, aí é uma pergunta delicada. O que acontece? Se você for fazer redução Na verdade é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa ver é o ofício judicial que determinou essa pensão. Se é uma pensão do percentual de ganho ou se é uma pensão de valor fixo. Então, se for uma percentual de ganho, você não teria problema em nenhuma das ocasiões. Se for um valor fixo, a gente precisa medir o valor dessa pensão com o valor que o empregado vai receber. E, de repente, se for o caso, a empresa concederia um empréstimo para o empregado nesses períodos para que fosse descontado após o término dessas medidas. Gente? Isso, Estel. No caso de... Ela só está me perguntando aqui se tem que pegar o aval por escrito. No caso de concessão de empréstimo, o ideal é que seja assim. Agora, acho eu que você poderia usar os meios eletrônicos, como WhatsApp, Telegram ou e-mail, que serviria nesse momento, ainda que você colhesse a assinatura no retorno. O que me remete também a uma questão que você já respondeu,
que é aquela questão de dar prazo, se você está com os contratos todos suspensos ou de parte deles, e aí você quer retomar, o aviso, você avisa os funcionários e eles em 48 horas têm que atender. Foi isso que você falou. E a minha questão é assim, esse aviso ele pode ser feito por que meio? Pode ser feito por meios eletrônicos também. Tá bom. Pode ser. Mais alguém? Senão vamos errando. Depois, se quiser, também vamos fazendo as perguntas, encaminha, a gente passa para a Ana aí na medida do possível, depois ela entra em contato. Tá bom? Então, mais Claro, uma vez, claro. Ana, muito obrigado. Obrigado Obrigada a todos você, pela atenção. Alberto. Obrigada, NR. Obrigado Obrigada aí. a todos. Tá Obrigada, bom? gente. Tchau, tchau. Boa Boa sorte a tarde. todos, hein? Tchau.